A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, devemos parar de encobrir esse falso evangelho que estão pregando hoje em dia. Devemos parar de ser covardes, medrosos. Não devemos ficar calados vendo esses falsos pastores pregando um falso evangelho. Temos que parar com essa covardia, irmãos, pois o nosso silêncio nos torna cúmplices desse falso evangelho. Devemos nos levantar, denunciar os absurdos que falam e fazem no nome do Senhor. Chega de ficarmos calados, chega! Se conhecemos o verdadeiro evangelho, devemos então lutar contra o falso evangelho. Denunciar os falsos mestres, as falsas igrejas. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas: contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, seja ele amaldiçoado, seja amaldiçoado. Se alguém prega um evangelho diferente daquele que está escrito na palavra de Deus, ele tem que ser exposto, ele tem que ser denunciado, ou seja, amaldiçoado. Vocês têm visto as palhaçadas que está acontecendo hoje? Irmãos, em toda a rede social vemos vídeos de pastores distorcendo o evangelho, fazendo palhaçadas dentro da igreja. Pastores que pulam, rodopiam, fazem dancinhas, se utilizam de elementos e práticas mundanas para manter o povo entretido. Igrejas que não respeitam a palavra de Deus, que colocam a palavra de Deus como algo sem importância. Na verdade, priorizam todo tipo de práticas mundanas, pois em seus cultos vemos somente danças, batuques, encenações, gritaria, zombaria, e a palavra de Deus sempre fica de lado, esquecida em meio a tantas atrações mundanas. É isso que temos visto, irmãos, em muitas igrejas hoje em dia. E você acha que acabou? Não! Vemos lugares aí que na verdade nem se pode chamar de igreja evangélica, pois dentro dela tem uma mistura, um pouco de cada religião que tem por aí. Igrejas que parecem terreiros de macumba, uma bagunça, uma gritaria, um roda-roda, um exibicionismo sem fim. Pastores não, porque hoje todo mundo quer ser apóstolo. Falsos apóstolos aí, que não pregam o evangelho verdadeiro, são gananciosos, interesseiros, vaidosos, querem viver no luxo, ostentando relógio caro, tênis caro, carros nem se fala. Tudo bancado por seus seguidores, que muitas vezes não têm nem o que comer. Esses falsos mestres, esses falsos profetas só querem aparecer, serem famosos. Para eles o que importa é o bolso cheio de dinheiro. E para que isso aconteça, fazem de tudo. Distorcem o evangelho, pregam que se não der o dízimo, você não vai para o céu, você não vai ser salvo. Fazem eventos na igreja, fazem campanhas, e nessas campanhas introduzem todo tipo de heresias. Se ajoelham diante da réplica da Arca da Aliança, colocam um manto para as pessoas tocarem e receberem milagres, entregam óleo ungido, água, pão, suco de uva, toalhinha, tijolinho, rosas, martelo, sabonete, feijão e por aí vai. E você já reparou como é o convite dessas igrejas para chamar as pessoas para o culto? É sempre assim: venha receber a sua bênção, o seu milagre, venha mudar a sua vida. É hoje no culto da prosperidade financeira, da libertação, da quebra da maldição. Venha participar da fogueira santa. Veja que para eles, Cristo e a palavra de Deus, a fé e a graça não são suficientes. Precisam de artimanhas para chamar o povo. Sabe por quê? Porque eles não pregam o verdadeiro evangelho. O interesse deles é o bem material e não o espiritual. E nós aqui, irmãos, devemos ficar calados diante de tudo isso? Não! Devemos denunciar esses falsos pastores, essas falsas igrejas. Temos que expor os erros, as heresias que cometem. Devemos julgá-los e denunciar através da santa palavra de Deus. Devemos julgar tudo o que eles fazem à luz da palavra de Deus. Não devemos nos calar, não devemos ficar omissos. Não somos mais prisioneiros. Não somos mais prisioneiros desse falso evangelho. Deus nos libertou e hoje a gente conhece o verdadeiro evangelho. Nós não somos como muitos que ainda são prisioneiros deles. Tem muitos eleitos de Deus que ainda estão lá, que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho, que ainda vivem sendo enganados por esses falsos mestres, por essas igrejas mentirosas. E é o dever de quem conhece o verdadeiro evangelho denunciar o falso. É o dever. Não sejamos omissos. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser presbítero, você não precisa ser um líder religioso. Você precisa conhecer a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Se você conhecer o verdadeiro evangelho, se você conhece o verdadeiro evangelho, você tem que denunciar o falso. Tem que denunciar. Nós nos libertamos, fomos libertos. Muitos aí que são prisioneiros ainda desses falsos profetas,
Eles são enganados, colocam medo neles. Esses falsos profetas gostam de dizer que não se pode tocar no ungido de Deus, que aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, Deus o castiga. Eles fazem isso porque eles sabem que são falsos profetas que vivem no erro e não querem que ninguém os acuse, se levantem contra eles, porque eles querem continuar vivendo, enganando, roubando, mentindo. Igrejas aí, irmãos, que são milionárias, só que não ajudam quem está dentro dela. Na verdade, faz é extorquir, pegar o dinheiro. Irmãos, devemos despertar. Claro que tem igrejas que ainda pregam o verdadeiro evangelho. Tem muitas igrejas aí, muitos pastores que pregam o verdadeiro evangelho. Eu não estou falando desses, eu estou falando desses que pregam um falso evangelho. Esses que são seguidos, idolatrados, são famosos. Esses que recebem bênção de imortal, esses que dizem ser a favor do aborto, esses que dizem que tem que atualizar a Bíblia, que tem que rever porque ela é antiga. Estou falando desses falsos profetas. Eles devem ser combatidos sim. Se Deus abriu os nossos olhos, nos mostrou o verdadeiro evangelho, é para que a gente exponha o falso, denuncie o falso evangelho. É dever meu, seu. Então não sejamos covardes, omissos. A partir de hoje, irmãos, levantemos, lutemos contra o falso evangelho e vamos vencer. O falso evangelho não vai nos derrotar, mesmo que pareça que os nossos alertas não estão surtindo efeito nenhum. No final, o verdadeiro evangelho vai vencer, o verdadeiro evangelho vai triunfar. E mesmo que o falso evangelho tente acabar com o verdadeiro, ele não vai conseguir. Mesmo que numa cidade 100 pessoas acreditem no falso evangelho, sigam o falso evangelho, Deus sempre vai deixar uma pessoa, irmãos, uma pessoa que siga o verdadeiro evangelho. Não importa se a maioria está seguindo o falso. Nós que conhecemos o verdadeiro, temos que pregar o verdadeiro evangelho, temos que denunciar o falso. Irmãos, não é brincadeira. Olha o que está acontecendo dentro das igrejas. Eu não sei você, mas chega dá uma tristeza, dá nojo de muitas coisas que a gente vê aí na rede social, que acontece dentro da igreja. Pastor que é mais dançarino do que pregador, não prega a palavra de Deus. Durante o culto inteiro, só dança, grita, roda, fala da vida dele, faz revelações e não prega a palavra de Deus. Lê um versículozinho ou outro, e pronto, de 10 minutos, 15 minutos, e não prega a palavra de Deus, porque já entreteu os bodes, já entreteu os seus seguidores, então não precisa. Para eles não precisa. Eles já fizeram um show deles. Nessas falsas igrejas, não é Deus que é o dono, são os falsos mestres. É o diabo. Nessas falsas igrejas, eles não priorizam Deus. Eles priorizam práticas mundanas. Os cultos nessas falsas igrejas é voltado ao ego, aos bens materiais, ao bem-estar e não a Deus. Então, irmãos, acordemos. Vamos denunciar. Vamos lutar contra o falso evangelho. É o nosso dever como cristão. Deixa que Deus vai separar o joio do trigo. Irmãos, Deus vai separar o joio do trigo. Sim, Ele vai. Mas se nós aqui ficarmos calados, vendo o joio distorcer o evangelho, pregar um falso evangelho, lá no final seremos cúmplices. Porque se conhecemos a luz, então devemos pregar a luz, denunciar a escuridão. Porque aonde está a luz, a escuridão se dissipa. Então, irmãos, que a partir de hoje sejamos corajosos, porque temos Deus conosco, temos o Espírito Santo, temos o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode vencer o verdadeiro evangelho. Podem até tentar calar aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, mas não vão conseguir. Quando derrubam um, Deus levanta outro. Sempre foi assim. Durante toda a história da igreja, derrubam um, Deus vai lá e levanta outro. Não conseguem vencer o verdadeiro evangelho e jamais vão conseguir, pois o verdadeiro evangelho é poder de Deus. E o falso evangelho não é poder de Deus, e sim do homem, e sim de Satanás. O falso evangelho não é poder de Deus, e por isso que ele não vence o verdadeiro. Lutemos contra isso. Somos cristãos verdadeiros. Cremos no verdadeiro evangelho. Temos Deus ao nosso lado. O que poderá nos fazer o homem? O que poderá nos fazer Satanás? Nada. Então, a partir de hoje, irmãos, não se cale diante do falso evangelho. O denuncie. Se você era de uma falsa igreja e hoje você não é mais porque conheceu o verdadeiro evangelho, pregue o verdadeiro evangelho para os seus amigos que você tinha naquela falsa igreja, que ainda continuam lá. Preguem o verdadeiro evangelho para eles. E o poder de Deus vai transformar a vida deles, vai abrir os olhos. E eles também deixarão o falso evangelho e seguirão o verdadeiro para a honra e glória do nosso Senhor. Irmãos, pense nisso. Vamos
nos levantar, não com a nossa própria força, mas com a força do verdadeiro Evangelho, com a força do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.